Começando o toque de letra logo após a classificação, ou na verdade o título do São Paulo de Rio Grande, que dá, claro, a classificação de volta à elite do futebol gaúcho. O plantão Rogério Beco já alertava, né? Desde 2002 o São Paulo não aparecia na elite, caiu justamente em 2002 e agora está de volta. E o Brasil de Pelotas, é claro. Ficamos na torcida para que compareça, porque as duas belas torcidas e, logicamente, vão engrandecer ainda mais a primeira divisão do futebol gaúcho. Toque de letra de hoje com bancada gremista, Evandro Krebs, Eduardo Magriço, Flávio Marcial de Oliveira. E na bancada do Inter, Luiz Antônio Lopes, Thiago Issa e Marcos Marino. Boa noite. Boa noite. Boa noite. De volta agora o São Paulo de Rio Grande, o gauchão ganha mais um representante de força, de torcida. O gauchão para a dupla Grenal não vale nada, hein? Boa noite aos ouvintes, boa noite aos companheiros de mesa. Eu entendo que o Campeonato Gaúcho é uma competição deficitária, financeiramente, tecnicamente. Não acho que seja uma competição que favoreça os clubes no atual modelo de futebol. Se nós quisermos estar na elite do futebol disputando Libertadores, Mundial, grandes competições, acho que o Campeonato Gaúcho não contribui com isso. Não quer dizer que o campeonato deva acabar, pelo contrário, eu acho que ele poderia sim ter uma nova fórmula, onde os clubes do interior, e é lamentável a gente ter que encontrar um Brasil de Pelotas fora da competição, com toda a torcida que tem, a paixão que tem. Acho que tem que ter uma competição mais longa, com o maior número de clubes ao longo do ano. E aí a questão do Grêmio Internacional, ou eles entram lá no final disso, quer dizer, essa competição ela se dá de agora, por exemplo, até janeiro, fevereiro do ano que vem. E o Grêmio Internacional entram para disputar um mês de competição. Sabe, uma fase final, porque eu acho que nós temos que ter competições, e nós podemos ter competições mais rentáveis e num formato diferente nesse primeiro semestre do ano. Como tinha antigamente a Liga Sul-Minas, ou fazer algo parecido com isso, ou fazer uma Copa aqui da Prata, da região do Prata, e convidar clubes argentinos e uruguaios. Eu acho que tem espaço para que se crie competições que valham mais a pena, tanto do ponto de vista financeiro, quanto que aprimore os clubes tecnicamente para disputar o Campeonato Brasileiro. Acho que o gauchão é um atraso nesse sentido. Não quero que acabe a competição, pela questão evidente. Eu acho que é importante sim, porque dentro desse contexto de grande clube que eu referi antes, é importante nós termos o que nós temos hoje, 100 mil sócios no Internacional, o Grêmio muito perto disso, e isso só é possível com o torcedor do interior próximo do clube da capital. Então, nós temos que encontrar esse caminho em que haja uma competição mais técnica, uma competição mais rentável para os clubes, e que ao longo do ano a gente consiga viabilizar uma competição com os clubes do interiores, com o interesse da televisão e das rádios, que consigam ter interesse nesse jogo menor que vai ter lá no meio do Campeonato Brasileiro. Esses dias eu ouvi aqui na Rádio Guaíba o professor Enio Kaufmann dando uma ideia, né? Eu não estou dizendo que eu concordo 100% com ela, mas ela é um caminho. Ele propõe que os mesmos dias que houver jogos no Campeonato Brasileiro do Grêmio Internacional, o time B de Grêmio Internacional estariam disputando uma partida desse campeonato ao longo do ano, como uma preliminar, por exemplo, da partida. Aquilo fomentando a participação dos jovens jogadores, aquele atleta que está se recuperando de alguma condição física. Quer dizer, no mesmo dia você tem a partida, resgatando a preliminar dos jogos. Eu sei que isso é um tema complicado, a preliminar, tem gente que não gosta, estraga o gramado, é problemático, mas é uma ideia. Então eu acho que ideias novas precisam vir para a mesa de debate dentro da federação, com quem faz o futebol, para tentar melhorar esse primeiro semestre que é muito deficitário para os clubes. As pessoas falam assim, não, mas o Campeonato Brasileiro também não tem muito clube, né? Em condições, é tudo muito parecido, mas tem meia dúzia bom e o resto é tudo igual. Bom, mas meia dúzia tu já é o sétimo colocado, se não joga bem, e sétimo já não vai nem para Libertadores. Qual é o campeonato do mundo que tu tem meia dúzia em condições? Então a história, essa história da meia dúzia pro Lanterna, tranquilo. É isso, então essa história tem meia dúzia melhor. Bom, mas aí já sou o sétimo colocado, já não me serve, porque eu não sou nem classificado para Libertadores. Então o clube tem que estar em condições de estar entre essa meia dúzia para estar disputando. Eu queria recuperar... Desculpa, Evandro. Não, só dentro daquilo que tu comentasse até, Magriço. Essa questão dos superpoderes dos técnicos hoje é uma coisa que realmente preocupa, assim, porque dentro desse processo de profissionalização dos clubes e dos departamentos de futebol, o que a gente nota é que a figura do dirigente institucional
passou a ser uma figura de segundo plano dentro daquilo que se busca em termos de estruturação nas grandes equipes do futebol brasileiro hoje, o que a meu juízo, dentro dessa tua linha também, Magriço, é um grande equívoco. Porque senão tu fica sempre refém de projetos, de estratégias, de pessoas que não têm o comprometimento institucional. Isso tem que ser o como fazer, o caminho por onde andar, isso tem que partir do dirigente institucional. Isso é a responsabilidade de quem tem as relações com o clube, quem tem a responsabilidade de prestar conta para o seu associado, para o seu torcedor, né? O que talvez nós estejamos hoje enfrentando algumas dificuldades, tá? É que não houve uma renovação nos quadros diretivos dos nossos clubes. Não sei se por falta de sensibilidade, por preservação corporativa até de dirigentes mais experientes, mais históricos, que não proporcionaram, digamos, algumas janelas aí de abertura, de criação de novos dirigentes. Está aqui o Flávio, uma pessoa experiente, um dirigente que teve uma passagem histórica pelo clube também, e que sabe que hoje, assim, quando a gente fala em buscar determinados dirigentes para estarem à frente de determinadas áreas, nós temos algumas dificuldades, né, pelo despreparo de todos nós, e aí eu acho que é um problema institucional, né, de não ter tido essa estratégia, essa visão. Então, quando a gente fala assim, por exemplo, Magriço, que o Luxemburgo tem superpoderes, sim, o Luxemburgo por onde passou tem superpoderes. Hoje a gente vê que o Dunga tem superpoderes, o Filipão por onde passa tem superpoderes, né? Os treinadores, de uma forma geral, têm superpoderes. Por culpa dos dirigentes, por culpa dos dirigentes em geral. Agora, ao mesmo tempo, aqui no Grêmio, tem um dirigente que talvez seja o maior dirigente da história do futebol brasileiro, que é o presidente Fábio Koff, que de forma alguma, Magriço, seria subserviente de qualquer treinador por maior hierarquia que ele tem. Maior hierarquia que ele possa ter tido por onde passou, pelo histórico dele. Então, assim, muitas vezes se criam algumas fantasias, né, que na prática não é aquilo que ocorre dentro do vestiário. Eu não tenho a vivência do vestiário do Grêmio hoje, né? Eu conheço as pessoas que estão lá, que são pessoas que absolutamente não se prestariam para serem subservientes de comandados, né? O que talvez esteja hoje ocorrendo. Aquilo que esteja ocorrendo hoje é um processo de ajuste. E aí o Flávio tem razão quando diz o seguinte, assim, às vezes tu muda, e essa é uma frase que vem do próprio Internacional, do Pedro Paulo, que lá atrás chegou e disse assim, nós vamos mudar não mudando, né? Agora, ajustes são necessários, e às vezes o dirigente que tem a responsabilidade institucional, ele preserva determinadas situações de dentro do vestiário por uma questão de preservação da instituição, né, de não criar enfrentamentos externos, quando na realidade tu sabe que existem enfrentamentos internos no sentido de fazer determinadas correções nas relações, né, que se estabeleceram historicamente. Porque se tu fores acompanhar o histórico do Grêmio nesses últimos anos, o Grêmio tinha abdicado da figura do dirigente institucional dentro do futebol. O Luxemburgo chegou aqui, ele se reportava diretamente ao diretor executivo e ao presidente, né? Então ele era o comandante do vestiário, era ele que tratava das contratações, era ele que tratava de contratos, inclusive, era ele que estabelecia todo o planejamento, e isso é uma situação que está sendo resgatada silenciosamente, com todas as dificuldades que a gente tem que entender que isso representa, em função até da figura do Luxemburgo, com a sua história, com a sua personalidade, né? E sendo feito silenciosamente. Pode ser. Então a gente não pode criar essas figuras assim, né? Diz, porque não tem voz, o cara faz tudo,
Calma, gente, né? Isso são relações que estão se ajustando internamente. Esse é o meu sentimento, e eu acho que é um sentimento positivo para todos nós, se de fato isso está ocorrendo nesse momento. E eu vou te assegurar uma coisa, Magriço, tá? Eu não sei se o Luxemburgo continua ou não. Na minha visão, acho que ele vai continuar, porque tu não espera uma semana para anunciar para o treinador que ele está demitido. Em futebol, se tu vai demitir, tu demite no dia seguinte, tu demite no dia já para ir tratando de todo um aspecto de reestruturação. O Grêmio tem um jogo que inicia no Campeonato Brasileiro agora no próximo final de semana. Né? Agora, não tenho dúvidas de que esses ajustes, isso sim, está sendo tratado com a responsabilidade, com a seriedade que isso requer para fazer as correções de rumo. Porque se não fosse possível fazer as correções de rumo, pela minha visão, pelas pessoas que estão lá dentro do Grêmio hoje, o Luxemburgo já estava fora. Sim. E não é questão de... Eu acho que uma dificuldade... Não é só questão de multa rescisória, disso e daquilo, não. Não, existe um contexto segundo o Nestor Rain, o Grêmio não vai ficar preso à multa rescisória. Seria um absurdo. Fecha o clube. Palavras do Nestor Rain. Esse é um problema dessa gestão. Cada um diz uma coisa. Apesar de serem pessoas absolutamente talentosas, absolutamente competentes nas suas respectivas atividades. Mas cada um diz uma coisa, eu não vejo unidade nessa gestão. Me tranquiliza a manifestação do Evandro, que é muito ligado ao presidente Koff, que o presidente Koff efetivamente passe a tomar as rédeas do futebol do clube, coisa que não aconteceu até agora. Não é fantasia, a gente vê e percebe o resultado. Mas eu queria recuperar um ponto que o Issa colocou muito bem em relação ao treinador e deu esse exemplo do vídeo. Ora, os clubes gastam horrores com direitos de imagem. E é no marketing, na imagem, na capitalização em cima dos conteúdos, é que onde os clubes podem buscar mais receitas. Então, se chega um sujeito, que nem o Dung, diz, eu não quero esse vídeo, quando o salário dele provém do bom aproveitamento desse tipo de vídeo. Sim. Os clubes que mais avançam e que mais conseguem dinheiro são aqueles que melhor usam os direitos de imagem que eles pagam muito caros. Aí o Grêmio e o Inter se submetem a um sujeito que entende um pouquinho de futebol, que dá pontapé e fala palavrão e diz, não, eu não quero esse vídeo. Mas quem é tu para dizer isso? E todo mundo cala. E todo mundo cala e todo mundo aplaude e diz que está certo. Não, tem que fazer vídeo, tem que fazer comercial, tem que fazer Harlem Shake, tem que fazer promoção lá para Piratinha, porque é esta receita que é exponencialmente negligenciada pelos clubes e que os clubes têm que buscar. Aí tudo isso fica vinculado a uma pessoa que tem conhecimentos de futebol e não faz a menor ideia de onde vem o dinheiro que paga ele. Não, nós temos que inverter essa relação. Né?